máximo divisor comum, você vai aprender comigo, certo? Antes que a gente vá para a nossa aula, desejo que você se inscreva no nosso canal Metalvox e no final você dê um gostei, certo? Para nossas aulas. Então, nossa aula de hoje será máximo divisor comum. Então, para que você compreenda a nossa aula de hoje, você tem que entender primeiro o que são divisores. No nosso canal já tem essa aula sobre divisores. Então, você resgata para lá, aprende. Se você já sabe fazer os divisores ou dividir, então você já assiste essa nossa aula de hoje, certo? Máximo divisor comum, professor Paulo Silva de Matemática. Então vamos lá. O que seria o máximo divisor comum? Então, o famoso MDC. É aquele divisor que divide cada um dos números simultaneamente, ou seja, divide os dois ou mais números de uma só vez. E tem que ser dividido todos os números envolvidos ao mesmo tempo. Se não houver uma divisão, se dividir um ou não dividir o outro, não se divide, porque é o máximo divisor comum dentre os números. Então, por exemplo, 7 é divisor comum de 21 e também de 70. Por quê? Porque é divisor de 21 e também é de 70. Então, aqui a gente apresenta os divisores de 7, de 21 e de 70. Divisores de 7, 1 e 7, porque você sabe que o número 7 é um número primo. Essa aula também tem no nosso canal, números primos. Quando só tem um divisor e o próprio número é chamado de número primo. O número 21 é divisor. 1 é divisor, 3 é divisor, 7 é divisor e o próprio 21 são divisores de 21. Então ele é considerado também um número composto, certo? E os divisores dele são esses aí. Os divisores de 70, 1, 2, 5, 7, 10, 14, 35 e 70, certo? Então aí primeiro são os divisores de cada número. Então para a gente saber se um número é o MDC, ou seja, é divisor dos três números, no caso 7, 21 e 70, a gente vai ver os números que são comuns entre eles. No caso 1 está no primeiro, no segundo e no terceiro. O número 7 no primeiro, no segundo e no terceiro. Então o número 1 e o número 7 é o chamado máximo divisor comum. Só que você compreende o seguinte, o máximo divisor comum, então tem que ser o maior número. Então, o maior número entre 1 e 7 é você já me respondeu, que é o número 7. Então, por isso que o máximo divisor comum entre esses três números, 7, 21 e 70, será 7. Então, vamos aqui, nessa nossa aula, a gente vai aprender dois métodos. O primeiro, o método convencional, e o segundo, o método prático que a gente faz comumente. E se você não sabe ainda dividir o método prático, você vai fazer pelo método convencional, aí você vai se desenvolver para o prático. Então vamos lá. Qual é o MDC entre 32 e 48? O método convencional, a gente vai partir dos divisores. A gente vai pegar os divisores de 32 e os divisores de 48. Então a gente vai pegar os divisores de 32. 1, 2, 3, 4, 8, 16 e o próprio 32. O de 48, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 e o próprio 48, certo? Então, a partir daí a gente vai pegar o divisor comum, o que é que está na lista do divisor de 32 e o que está na lista do divisor de 48. Então, você vai observar que é o quê? 1 e 1, 2 e 2, 3, 4, 8 e 16. Então, listamos aqui os números que são divisores comuns entre 32 e 48. Você obtém 1, 2, 3, 4, 8 e 16. Se é o máximo divisor comum, então você vai ver qual é o maior número dentre essa sequência que é comum para o 2. Então, você já observou que o número maior é 16. Então, o MDC
né, pelo método convencional, entre 32 e 48, é 16. Esse mesmo número pode ser obtido pelo método prático. O método prático é o mais usual, né, que é bem mais rápido, não precisa muito rodeio, então você vai direto. Você vai fazer como se você fizesse o MMC, essa aula também existe no nosso canal. Então, 32 e 48. Então, eu posso dividir 32 por 2, que dá 16. 48 para 2 dá 24. Ainda eu consigo dividir 16 e 24 pelo mesmo número, no caso 2. 16 por 2 dá 8, 24 para 2 dá 12. Ainda dividindo por um único número, no caso 2, os dois números, 8 por 2 deu 4 e 12 por 2 deu 6. Ainda continuando dividindo, 4 para 2 dá 2, 6 para 2 dá 3. Aqui você já vai saber que 2 dá por 2, mais 3 não dará por 2. Então aqui você para a sua divisão, porque o método não é dividir os dois números com um único número só de forma exata. Então você vai parar e vai fazer a multiplicação dos termos que você dividiu. 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 4 dá 8, 2 vezes 8 dá 16. Então, como você comprovou, pelo método convencional deu 16 e pelo método prático também deu 16. Então, os métodos comprovam e chegam à mesma conclusão, no mesmo valor. Outro exemplo, pelo método convencional, 18, 30 e 42. Você vai listar os divisores de cada número. Então, divisores de 18, 1, 2, 3, 6, 9, 18. Os de 30, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30. E os de 42, 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 e 42. Aí você vai agora observar quem é comum para os três números. Antes era 2, agora é 3, pode ser 4 e assim sucessivamente. Então, os divisores comuns de 32 e 48, que está, né, 1 nos 3, o 2 está nos 3, o 3 também está nos 3 e o 6 também está nos 3. Certo? O número 4 não está nos 3. Então, você só vai contar o número 1, o número 2, o número 3 e o número 6, você elimina aqui o 4. Então, você tem 1, 2, 3 e 6 como os divisores comuns dos três divisores. Certo? O maior, que é o máximo divisor. Então, o máximo divisor entre 1, 2, 3 e 6, o maior vai ser 6. Então, dessa forma, você chega no máximo divisor comum. E no método prático, da mesma forma, você vai dividir, né? 18, 30 e 42 para 2, dá 9, dá 15 e dá 21. Depois você divide por 3, 9 por 3 dá 3, 15 para 3 dá 15, 21 por 3 dá 7. Chegando aqui, você sabe que não existe um número que divide exatamente 3, 5 ou 7 exatamente. Então você não vai dividir, que é o máximo divisor, e você multiplica 2 vezes 3, deu 6, e você comprova que deu na mesma coisa. Certo? Outro exemplo com números que você vai entender que são diferenciados. São aqueles números primos entre si, que só tem um divisor e os próprios números. Então aqui eu tenho um divisor de 14. 1, 7, olha aí, 1, 2, 7 e 14. O de 15, 1, 3, 5 e 15. Os divisores comuns entre 14 e 15 só é apenas o número 1. Então, você chega na conclusão que o MDC entre 14 e 15 é o número 1. Então, vamos chegar na observação do seguinte. Todo número que é primo entre si, vai existir um divisor, no caso, o 1. Como a gente vai comprovar aqui. Pelo método prático, 14 e 15 dá por 2, dá 7. E o 15 não dá para dividir. Então, repete. 15
por 3 dá 5, o 7 vai repetir. 5 por 5 vai ser 1, 7 vai repetir. 7 por 7 vai ser 1 e 1. Você viu que nenhum dos números deu para ser dividido os dois ao mesmo tempo. Nesse método aqui, a gente fez pelo MMC, o mínimo múltiplo comum, e você viu que não deu para repetir, não fizemos o MDC. E indiretamente a gente já fez, porque a gente sabe que o único número que divide tanto 14 como 15 ao mesmo tempo é apenas o número 1. Por isso que o número 1 é o MDC de 14 e de 15. Então chegamos na conclusão do seguinte: toda vez que tiver o MDC igual a 1, os números são primos entre si, certo? Chegando nessa conclusão, você entendeu o que é o MDC e chegamos ao fim da nossa aula. Espero que você tenha entendido e até a nossa próxima.